me correspondeu apresentar para vocês uma atualização científica relacionada à mulher. E achei bem interessante, bem bacana para trazer a vocês. Então, o tema dessa atualização científica de hoje, ela vai tratar da interrupção do tempo prolongado de tempo sentado em relação à função endotelial. E aí, como que isso vai intervir na síndrome dos ovários policísticos? Então, sabendo isso, essa publicação desse ano saiu agora em março. Essa publicação foi feita na revista do American College. Quem intitula principalmente essa publicação é a mestre Frances Taylor. Ela é uma professora de educação física, mas aí ela vem fazer doutorado, mestrado na área da epidemiologia, das doenças crônicas, tem um belo de um currículo. Atua principalmente nesse Instituto Baker, que é um instituto de diabetes e de saúde do coração. Essa publicação está em parceria com 3 instituições, pois temos vários autores da publicação, e aí tem várias instituições que ajudaram na coleta dos dados. Então, para a introdução desse trabalho, entende-se que a síndrome de ovários policísticos, ela é uma endocrinopatia, que ela é mais comum em mulheres com idade reprodutiva. E aí, para aquelas pessoas que não sabem, endocrinopatia, eu deixei ela em vermelho só para identificar que ela é uma das principais. Endocrinopatia é uma doença, uma patologia que temos no nosso sistema endócrino. Essa síndrome dos ovários policísticos é prevalente de cerca de 10% quando se utiliza nos critérios de Rotterdam. Então, para entender esses critérios de Rotterdam, existem diferentes publicações, que e tenta, né, descrever essa classificação dos ovários policísticos. O Rotterdam, ele traz a categoria que tem que ter, pelo menos, a presença de 2 dos 3 critérios que ele estratifica. Um deles é a anovulação crônica, a hiperandrogemia e o hiperandrogenismo, e os ovários policísticos dados por ultrassom. Aí existem outros dados que as sociedades brasileiras ou americanas têm classificado, mas para esse artigo vamos utilizar esse. Então, na introdução, também nos apresenta que existem múltiplos fatores de risco cardiovasculares quando falamos de síndrome de ovários policísticos. Entre eles está associado a disfunção endotelial, a dislipidemia, o estresse oxidativo e a inflamação. Que aí, quando se juntam todos eles, colocam as mulheres que têm a síndrome em maiores riscos cardiovasculares. Já tradicionalmente, só por ter alguns fatores já está associado, nesse momento que se juntam todos, piora ainda mais. E aí, essas mulheres, a literatura está apresentando que aumenta no tempo de comportamentos sedentários, porém, vai reduzir os níveis de atividade física. Isso quando se faz a comparação de mulheres que têm a síndrome e mulheres que não têm síndrome de ovários policísticos. Então, eles relatam que quebrar o tempo sentado com exercício de fortalecimento poderia melhorar, sim, a função endotelial dos membros inferiores, a complacência arterial. Isso quando se faz em relação aos comportamentos sedentários prolongados da população saudável. Chama-se de população saudável, nesse artigo, aqueles que não têm a síndrome e que não têm problemas relacionados a diabetes ou outros problemas como a obesidade.
Assim que interromper a posição sentada prolongada poderia fornecer ou favorecer o estilo de vida das mulheres quando tem a síndrome. E isso poderia ser uma tentativa terapêutica além dos tratamentos tradicionais que já se tem para essa síndrome. E aí não se limita só para aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm a síndrome, só que também vai abranger um pouco mais a intervenção para as mulheres que não têm a síndrome. Aí entraria nas mulheres aquelas que têm obesidade, que têm problemas endócrinos, que têm outro tipo de comorbidades que poderiam alterar a condição de saúde. Então, fazer as interrupções da posição sentada prolongada poderia ser uma intervenção como estilo de vida para todas as mulheres. Com essa informação, aí eles nos trazem como objetivo analisar, eles vão querer analisar a interrupção do comportamento sedentário prolongado a cada 30 minutos, com breves atividades e vendo ela como uma estratégia eficaz para melhorar a função endotelial em mulheres que têm síndrome de ovários policísticos. Como hipótese, então, a gente o artigo traz que quando comparadas com sessões prolongadas e ininterruptas de comportamento sedentário, apresenta que as mulheres, as sessões interruptas ativas regulares, melhoraria, assim, a função endotelial nas mulheres com síndrome de ovários policísticos. Nesse artigo, eles trazem bastantes informações relacionadas à inclusão dos participantes, à exclusão deles. Ele é um artigo que se junta com outros, como é de uma instituição de diabetes, então já pegaram várias mulheres que tinham algumas outras condições. E aí, como que eles apresentam os materiais, os métodos e os participantes? Então, inicialmente, esse artigo fez uma coleta online, uma chamada online para as mulheres, e aí eles conseguiram, no final, recrutar 14 mulheres que tinham a síndrome dos ovários policísticos, e isso foi via anúncio na comunidade, por mídias sociais, ou mesmo pelas clínicas dos médicos. Os critérios de inclusão e de exclusão foram bem criteriosos, então, na inclusão, tinha que ter o diagnóstico de PCO, de síndrome policístico, utilizando os critérios de Rotterdam, a presença de dois dos critérios que eu falei para vocês na categoria anterior e ter ultrassom positivo de ovários policísticos. Aí tem algumas categorias, numerações da quantidade de cistos, né, e do tamanho. Agora, que elas colocaram como critério de exclusão a ocupação não sedentária. Então, por exemplo, eles excluíram bastantes mulheres que eram enfermeiras, garçonetes, pessoas que já normalmente ficavam muito tempo ativas, se seja em atividades moderadas a leves. O índice de massa corporal acima de 45 foi um dos motivos de exclusão. Se as mulheres estavam em processo de gravidez, se relatava-se na entrevista uma prática de atividade física moderada, vigorosa, ou seja, que cumpria mais de 150 minutos por semana, se tinha algum outro tipo de doença crônica que limitasse a realização de atividades de fortalecimento, algum tipo de medicamento que alterasse a questão hormonal, ou se já estava com tratamento da síndrome, que os hormônios, ou se a pessoa estava no momento de menopausa ou perimenopausa. O desenho do estudo e o protocolo eles apresentam nesse gráfico. Então, eles tiveram um período de experimentação, o período elegível que eles falam, é um período de 4 a 6 dias. Nesse período, ela
foram testadas, elas conheceram, se familiarizaram e depois tiveram os outros 10 dias de testes habituais, experimentais, onde fizeram todas as entrevistas, onde fizeram toda a prova de elas ficarem sentadas durante 3 horas e meia, com ou sem a quebra desse comportamento sedentário. Então, esse é um estudo randomizado, ele é um estudo clínico randomizado, que principalmente sai a publicação do Instituto do Baker, que é o instituto que eu mostrei para vocês. A coleta dos dados foi de 2018 a fevereiro de 2019. Teve aprovação do Comitê de Ética e todos os participantes assinaram o consentimento informado. A elegibilidade desses participantes inicialmente foi via online, aí depois, nesse momento, era feita a coleta de informações em relação à saúde geral e histórico médico. Posteriormente, elas passavam para uma triagem, que era exames de sangue, que iam ver toda a questão de hormônio, de globulina, de prolactina, fariam naquele momento ultrassom dos ovários e se tinham ou não os ovários policísticos. A ordem dessas condições experimentais, ela foi atribuída aleatoriamente, e a ordem foi dada por um computador, então os números eram aleatorizados. Nenhum dos participantes sabia a ordem das condições até o dia que elas foram na primeira visita experimental. Então, nesse protocolo de estudo, elas foram de 4 a 6 dias aproximadamente, no período de familiarização. Então, isso foi antes da primeira visita experimental, de terem todas as coletas do estudo experimental. Posteriormente a esse procedimento, elas foram nas medidas da duplicata, que foram medidas que foram tomadas 2 vezes, as variáveis. Alguma coisa aconteceu aqui. Que foi a altura, peso, circunferência de pescoço, de cintura e de quadril, e elas foram feitas por métodos padrão. A pressão arterial, ela foi medida em repouso, a mensuração dela foi feita em repouso. Os participantes, além de informar, também avisaram ou apresentaram informações relacionadas ao histórico médico delas. A atividade física, então, no momento que eles já entraram na parte experimental, quando elas tinham os testes, elas eram orientadas com 2 coisas muito importantes. A primeira era evitar atividade física moderada, vigorosa, nas 48 horas antes da experimentação, da condição experimental. E o controle dietário. Então, para minimizar a variabilidade induzida pela dieta, porque todas as mulheres poderiam comer diferente, aí eles fizeram um controle de dieta padronizado para elas. Então, eu vou explicar um pouco aqui como que foi isso. A questão das refeições, eles têm nos testes lá que fizeram umas combinações nas quais eram 33% das necessidades energéticas estimadas para cada uma das participantes. E entre esse 33%, elas classificaram que de 12 a 15 era energia de proteína, de 30 a 33 de gordura, 53 a 55 era carboidrato. As participantes tinham que consumir o alimento, a refeição na noite anterior, entre as 19 e as 21 horas, para que elas pudessem passar o tempo de jejum para o dia seguinte, que era o momento que elas iam fazer o teste lá no laboratório. Já em relação à atividade física, então, para mensurar essa atividade física nas últimas horas, eles utilizaram o Activap, a gente conhece lá no Selafisques, é o acelerômetro, um acelerômetro triaxial, só que é de outra marca, ele está diferente visualmente, mas tem as mesmas funções. Já na condição experimental, então, elas
controlavam o alimento, controlavam a atividade física, e aí iam para a coleta dos dados no momento experimental. Então, chegavam as participantes entre as 7h30 ou às 8 horas da manhã no laboratório, e elas tinham que ter um jejum de 10 horas, por isso a recomendação de terem alimento às 19 horas da noite anterior. Elas precisavam fazer o registro do ciclo menstrual, principalmente da última menstruação, de quando iniciou e quando finalizou, se estava menstruando. Cada visita experimental começou com um período que chamam de período estacionário, um estado estacionário, que era o momento em que as mulheres ficavam sentadas esperando durante 1 hora, que era o momento em que faziam as amostras de sangue e de pressão arterial média. As amostras de sangue, elas foram coletadas em intervalos de meia em meia hora, até marcar aproximadamente 3 horas, porque aí eles iam marcando a diferença em relação à globulinina, a todas as questões hormonais que apresentavam-se no momento de elas fazerem as atividades. As participantes permaneciam sentadas em uma cadeira ereta e solicitando minimizar os movimentos durante a visita. Então, elas foram divididas, já vou mostrar, mas foi dividido o grupo que ficava sentado e o grupo que ficava fazendo as atividades. Na condição, aquele grupo que ficou na condição ininterrupta, que era o tempo sentado sempre, permaneceram sentadas durante 3,5 horas, levantando-se só para ir no banheiro. Já as mulheres que participaram da parte experimental de exercício, na condição de fortalecimento, elas se mantinham sentadas, só que elas tinham interrupções do comportamento sentado durante interrompidas a cada 30 minutos. E elas faziam algum tipo de exercícios que eles padronizaram. Então, era feito agachamento, levantamento da panturrilha, levantamento do joelho único com contração glútea. E essas repetições eram padronizadas. Então, cada exercício foi realizado por 20 repetições, 3 vezes, em uma ordem sequencial, assim como eu mostrei para vocês. Tinha um vídeo que elas precisavam seguir o vídeo e seguir a sequência, tanto a sequência quanto a frequência dos exercícios, para não ter interferência entre as mulheres de fazer mais rápido ou menos rápido. Depois de fazerem os exercícios, elas tinham que retornar na cadeira e ficar na posição sentada. Durante todo esse processo, foram feitas algumas mensurações, já falei da questão do sangue, da coleta arterial, sanguínea, e aí foi feita também a verificação da função arterial. As avaliações foi uma sala que era silenciosa, totalmente preparada para fazer essa mensuração. Era uma sala escura, uma temperatura controlada de 22 a 25 graus centígrados, ficava na posição sentada. Aí elas mensuraram a função arterial através da artéria femoral e foi medida na perna direita, usando uma sonda de 10 MHz, em conjunto com uma máquina de ultrassom, que era para ver quanto que a dilatação femoral tinha em membros inferiores. Por isso, sempre na mesma perna. Já a função arterial, continuando na função arterial, então eles utilizaram um scanner que analisava o diâmetro, como manifestei, e a velocidade do sangue. E isso foi todo automatizado em um sistema de software que ia depois para análise. Para evitar diferenças entre as reações do exercício de fortalecimento, então as mulheres mensuraram antes de ter o exercício. Essa função arterial foi feita 20 minutos antes delas terem que fazer o exercício de fortalecimento. Já a função arterial braquial foi medida em repouso sentado 5 vezes ao dia, em intervalos de 1 hora.
Aí foi medida 5 minutos após a atividade e foi feita 3 vezes a mensuração. Para quê? Para se poder fazer depois a média das três mensurações. E aí esse era o valor utilizado para análise. Todas mesmo. Das coisas que mais me interessou desse artigo, que eu acho que sempre a atualização científica traz para a gente, é a questão de aprender sempre um pouco mais. Esse artigo me trouxe como novos conhecimentos, além do que eu já falei para vocês. A análise estatística deles foi feita através de um programa que eu não conhecia, ele chama de Statistical Programming Language, R-Program. Quando a gente vai procurar na internet, a gente acha esse programa. Acredito que seja muito parecido, ou pelo menos as funções são muito parecidas em relação ao que a gente conhece como SPSS, como Stata. Então, pode ser possível fazer análises estatísticas em diferentes outros programas, assim como vocês já viram que coisas mais básicas podemos fazer no próprio Excel. Então, quais foram as coisas que eles fizeram? Eles fizeram, primeiramente, um modelo misto linear, que analisaram o efeito dentro e entre as condições. Então, a condição de ficar sentado sem as interrupções e a condição de ficar com as interrupções e atividade física. Aí, as variáveis, quando eles fizeram esse modelo misto, eles fizeram ajustes pela idade, pelo IMC, pelo dia da menstruação e os valores da condição em que elas estavam, se na condição sentada sem exercício ou assentada com exercício. Posteriormente, eles fizeram uma análise de post-hoc para comparar os pontos de tempos individuais entre as condições e dentro das condições. E aí, novamente, uma coisa que me interessou bastante, que eu aprendi, e aí eles ajustaram as comparações usando as correções de SIDAC. Essas correções de SIDAC, ele é para ver e analisar as taxas de erro, e quando eu estive estudando essas correções de SIDAC, é muito parecido com o que muitos aqui escutamos de análise ou a relação de Bonferroni. Aí esse é um jeito mais sofisticado de fazer essa análise, a correção de SIDAC. Quando vamos, então, para os resultados, temos aqui nos resultados desse trabalho, eles começaram com 263 participantes, tiveram, de acordo com todos os critérios de exclusão deles, em um primeiro momento, 184 participantes que não foram elegíveis, aí eles ficaram com 79 participantes que fizeram todo o processo de coleta sanguínea, e aí depois foram vendo outros critérios sanguíneos que não estariam de acordo com o projeto deles. Aí tiveram mais 55 participantes que foram excluídos e ficaram com 24 elegíveis. Desses 24 elegíveis, eles excluíram alguns por questões da dieta, por questões mais de exclusão do trabalho. E aí ficaram com 24 participantes. Desses 14 participantes com os que eles ficaram, foram para a fase de familiarização e da randomização. Randomizadamente, eles foram separados, e no momento que eles foram separados, ficou um grupo com 7 participantes, e no outro grupo ficaram 6 participantes. Por quê? No meio do estudo, teve uma participante que desistiu do estudo por questões pessoais, não foi nada relacionado ao estudo, ela foi uma participante que saiu. Então, no final, ficamos com 13 participantes que conseguiram fazer todo o estudo. Na tabela 1, então, eles apresentam aqui as características, a média de idade das participantes era de 32 anos,
O IMC era de 30, aproximadamente, o peso de 81 quilos. Já quando vemos circunferências de cintura 98, a pressão arterial sistólica e diastólica estava em média de 11/7. E aí, quando você vê todos os biomarcadores metabólicos das participantes, os resultados e os participantes, os autores falam que eles não tiveram grandes diferenças hormonais em relação a artigos que já foram publicados. E aí, isso entra muito na discussão que já vou para ela. Nesse gráfico aqui, então, eles quiseram mostrar como que era essa dilatação da medial nos membros inferiores quando eles fizeram a mensuração. Então, esses são os dois grupos. Na parte A, no lado esquerdo da tela, vocês vão ver na parte preta, que são aquelas que ficaram o tempo todo sentados, e o SRA são aquelas que participaram da sessão de exercícios. Então, teve uma variabilidade não muito diferente entre eles dois, e quando você vai ver a questão do tempo, quando você vê a relação tempo, a porcentagem de dilatação, ela tem uma alteração em relação ao tempo. É mínima essa alteração, não foi significante, mas quando as mulheres que faziam, deixa eu tirar aqui, as mulheres que faziam os exercícios, no primeiro momento, na primeira hora, tiveram menos dilatação. Quando elas tiveram no momento de 3h30, tiveram maior porcentagem de dilatação, comparado com as mulheres que ficaram só sentadas. Eu consigo ver isso pelos pontinhos. Então, se vocês veem nesse aqui que está o ponto branco, aqueles que fizeram o exercício, o ponto preto, esse aqui, esse ponto preto que diminui aqui, é aquele que está o tempo todo sentado. Então, vamos para a discussão, quando eles me trazem a discussão desse artigo. A função vascular não diminuiu na amostra desse trabalho. Nas mulheres com síndrome de ovários policísticos após uma sessão prolongada de tempo sentado. Pode ser que esses efeitos seja pela função endotelial, devido que as mulheres que foram recrutadas ainda não apresentavam uma função vascular clinicamente prejudicada. Então, como eles foram tão criteriosos, pode ser que no momento que eles selecionaram, essas mulheres não estavam com uma condição tão clínica, tão complicada. E aí, essas mulheres, a literatura apresenta que as mulheres que têm síndrome de ovários policísticos apresentam uma resistência à insulina e a hiperandrogenismo bioquímico mais graves em comparação aos resultados desse estudo. Então, na literatura já se apresenta isso. A questão da homeostase e a avaliação da resistência à insulina para as participantes desse estudo foram semelhantes aos estudos controles das publicações que já se tem na literatura publicadas. Hoje já se entende que a síndrome de ovários policísticos está ligado diretamente com a questão alimentar e com a questão de atividade física. Então, as mulheres que têm maus hábitos alimentares são mulheres que tendem mais a sofrer de síndrome de ovários policísticos, porém não é o único indicador. Para poder identificar ou diagnosticar a síndrome de ovários policísticos, precisa-se ter pelo menos 2 ou 3 dos critérios de classificação, não só um.
E com isso se diz, então, que as mulheres que ultrassonograficamente encontram cistos nos seus ovários não prediz a síndrome, que a síndrome já tem uma questão de latência maior na questão de hormônios, que mexe mais na questão da saúde, e aí pode ter mais problemas nos riscos de gravidade, de resistência de insulina, de riscos de mortalidade e além de outros resultados. Então, como conclusão, as mulheres com síndrome de ovários policísticos, que ficam tempo sentado, por muito tempo sentado, vão ter um fluxo sanguíneo em repouso que pode estar diminuído, mas que a taxa de cisalhamento, então, no quadril, quando fica muito tempo comprimido, pode alterar, porém, nesse estudo não foi alterado em grande diferença quando se teve de 3 a 3,5 horas aproximadamente. E o tempo sedentário, então, dado que as mulheres já na literatura se apresenta que elas relatam ou se apresenta que têm mais comportamento sedentário, e é um dos indicadores, aumento do consumo alimentar inadequado com um aumento do comportamento sedentário, aí você tem algumas alterações. E que esses volumes de comportamento sedentário podem na mortalidade por todas as causas, não só nas mulheres que têm ou que sofrem de ovários policísticos. Professor Maurício, muito obrigada.